Hoje, a nossa meditação nos leva a uma das cenas mais tocantes da Via Sacra, a sexta estação. Vamos mergulhar juntos não só no que aconteceu, mas numa verdade muito profunda. Como um gesto de amor, aparentemente simples, pode revelar a face de Deus no meio do sofrimento mais extremo. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa reflexão. Diante de um rosto completamente desfigurado pela violência, o que foi que permitiu que uma mulher, Verônica, enxergasse aquilo que todos os outros ignoravam? O segredo, a gente vai ver, está todo no coração dela. Para a gente entender de verdade o gesto de Verônica, precisamos dar um passo atrás. A história dela, na verdade, não começa ali, na Via Dolorosa. O que ela faz é uma resposta a um desejo que ecoa por toda a história da humanidade. Aquele anseio profundo, universal, da alma por ver a face de Deus. Esse clamor antigo do Salmo 27 não é só uma poesia bonita, né? Ele expressa uma necessidade fundamental da alma. É o eco de uma busca que define a própria fé. E é justamente ali, no meio do caos da paixão, que esse anseio encontra uma resposta inesperada através de um gesto de coragem. Agora vamos tentar imaginar a cena. A rua está tomada por gritos, por violência, por medo. E no meio disso tudo, uma mulher avança. O gesto de Verônica não é um mero sentimentalismo, um ato de pena. É a coragem da bondade em ação. É uma virtude que se recusa a ser paralisada pelo ambiente ao redor. Olha só que contraste poderoso. De um lado, a brutalidade dos soldados. Do outro, a bondade humilde de Verônica. De um lado, um medo que paralisou até os discípulos. Do outro, uma ação movida pela compaixão. Onde o mundo ofereceu crueldade, ela respondeu com um coração puro. Onde reinava o medo, ela demonstrou um amor corajoso. E essa atitude dela nos leva direto para essa promessa de Jesus lá no Sermão da Montanha. A pureza do coração de Verônica, essa recusa em deixar que a escuridão ao redor a contaminasse, é exatamente o que permite a ela ver o que os outros não conseguiam. A sua bondade se torna a chave para a sua visão. E é aqui que a nossa meditação fica ainda mais profunda, porque o ato de Verônica não apenas conforta Jesus, ele transforma radicalmente a percepção dela. Ela passa a ter o que a gente poderia chamar de uma dupla visão. A primeira camada dessa visão é a realidade brutal. Ela vê exatamente o que a profecia de Isaías descreveu séculos antes. Um rosto maltratado, coberto de sangue, de suor, de feridas, um rosto sem qualquer beleza exterior. É a visão da humanidade sofredora na sua forma mais crua. E então, o milagre acontece. O seu gesto de compaixão, de amor, purifica o seu olhar. Ao limpar aquele rosto, ela consegue ver para além do sangue e das feridas. E naquele homem desfigurado, ela contempla a verdadeira face de Deus. Ela vê a bondade divina que está presente mesmo na dor mais profunda. A experiência de Verônica, no fim das contas, nos ensina um princípio espiritual fundamental. Ela nos mostra que a capacidade de perceber a verdade mais profunda das coisas não está nos olhos do corpo, sabe? Mas sim nos olhos do coração. Essa frase resume tudo perfeitamente. A verdadeira visão espiritual não é uma função dos olhos, mas de um coração que foi purificado pelo amor. Sem amor, o nosso olhar fica na superfície, só vê a dor, a derrota. Mas com amor, o coração se torna o órgão capaz de perceber a glória que está escondida no sofrimento. Isso nos mostra que o próprio amor é o órgão da visão. É o amor que nos torna capazes de reconhecer a Deus, que é o próprio amor, mesmo quando ele se apresenta escondido sob o véu do sofrimento. E é natural que, depois de uma meditação como essa, o nosso coração se volte para a oração. As verdades que a gente contempla acabam se transformando em pedidos, buscando trazer a lição de Verônica para a nossa própria vida, para a nossa jornada. Então, a nossa meditação nos leva a pedir a mesma graça que Verônica recebeu. Que tenhamos sempre um coração inquieto, que busca a face de Deus sem cessar. Que sejamos protegidos da superficialidade, de olhar e ver apenas as aparências. Que tenhamos um coração puro para ver a presença de Deus nos outros, especialmente naqueles que sofrem. E, por fim, que a gente tenha coragem daquela humilde bondade de praticar os pequenos atos de amor que revelam ao mundo a sua face. E a gente termina com esse pedido, que é também um desafio. O objetivo final não é só ver a imagem de Cristo, mas, assim como Verônica, nos tornarmos portadores dessa imagem para o mundo. A pergunta que fica para nossa reflexão é: de que forma os nossos atos de amor hoje
podem também limpar o rosto do sofrimento e revelar a presença de Deus para os outros.